Olá, finalizando aqui os nossos estudos de função quadrática, né? Função polinomial de segundo grau, nós vamos falar hoje aqui sobre o estudo de sinal da função. Estudar o sinal de uma função polinomial do segundo grau, dado por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencente aos números reais e o a sendo diferente de zero, é descobrir, caso exista ou existam, né? Valores de x, tal que f de x é maior do que zero, f de x é igual a zero e f de x menor do que zero, tá? Então, na verdade, nós queremos ver se existem valores de x que faz com que o seu y seja positivo, negativo ou então igual a zero, né? É o que nós fizemos lá quando estudamos, né, a função do primeiro grau, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para nós respondermos aqui, né, ó, a esses questionamentos, nós precisamos aqui de fazer um esboço do gráfico da função e aí você vai analisar cada um aqui desses casos, né? Casos onde a função seja maior do que zero, igual a zero e menor do que zero, tá? E aí você já vai guardar aqui o seguinte, ó, desses três casos que você vai responder, né? F de x igual a zero, tá? Quando que a sua função f de x é igual a zero? Nós igualamos a função igual a zero quando nós queremos obter a raiz ou raízes da nossa função, tá? Então, sempre que a sua função tiver raiz ou raízes, você vai ter a situação que o f de x é igual a zero, porque esse é justamente o papel da sua raiz, fazer com que a sua função seja igual a zero, tá? E aí os outros casos você vai fazer um esboço do gráfico, tá? E vai analisar quando é que ela é maior do que zero positiva e quando que ela é menor do que zero negativo. Isso aí vai depender, na verdade, do esboço do seu gráfico, tá? Do comportamento da sua função. Aqui nós temos, então, três situações, tal. Concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, é porque o meu A é maior do que zero, tá? Então, por que aqui eu tenho aqui três situações? Ó? Eu tenho aqui, digamos, a primeira situação, onde o meu delta é maior do que zero. Aqui está o eixo x, tal. Por que eu sei que o delta aqui é maior do que zero? Porque a minha função está cortando o eixo x em dois pontos, tá? Que vai ser chamado para mim aqui, ó, de x1 e esse aqui de x2, tá? Tenho aqui a situação onde o delta é igual a zero. Por que eu sei que o delta é igual a zero? Porque a minha função toca o eixo x apenas num único ponto. Então, esse pontinho aqui, ó, é o x1, que é exatamente igual ao x2. E tenho aqui a terceira situação, que retrata o caso do delta ser menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, a nossa função não tem raiz. Por isso que ela não corta aqui, na verdade, o eixo x. Então, agora, ó, você vai fazer o estudo de sinal dessa função, tá? Descobrir aonde que ela é positiva, aonde que ela é negativa e aonde ela é zero. Aonde ela é zero é fácil, ó, exatamente nas raízes. Agora, perceba que antes de x1, tal, o seu gráfico está para cima, tá? Sinal, então, que é positivo. Depois de x2, ó, o seu gráfico ele também está para cima, tal, sinal que aqui é positivo. E aí você vai perceber que entre x1 e x2, o seu gráfico, na verdade, aqui ele está onde aqui, ó, abaixo. Tal. Se ele está abaixo, é negativo. Então, feita essa análise, você consegue responder o quadro que nós temos aqui que preencher, tá? Quando que a minha função ela é positiva? X pertence a R tal que x é menor do que x1 ou então x é maior do que x2, tá? Quando que a minha função é igual a zero?
x pertence a R, tal que o x é igual a x1, ou então o x é igual a x2, que na verdade são as duas raízes. E para o gráfico ser menor do que zero, tá? Quando que ele é menor do que zero? No intervalo que vai de x1 até x2, ou seja, x pertence a R, tal que x é maior do que x1 e, ao mesmo tempo, x é menor do que x2, tá? Então, respondemos aqui, na verdade, o estudo de sinal dessa função nesse primeiro caso, tá? De forma análoga, ó, nós vamos agora aqui analisar o segundo caso, tá? Vamos lá. Tem como a minha função ser igual a zero? Tem, porque ela tem raiz, tá? Agora, perceba que, olha, que antes do x1, a minha função, ó, o gráfico dela, está para a parte de cima, positivo. E exatamente depois aqui de x1, tá, ó, que é o mesmo valor de x2, o meu gráfico também está para cima. Então, a minha função é positiva. E perceba que em momento algum, esse gráfico aqui, ó, ele tem partes dele que está na parte de baixo, tá? Então, você vai ver que quando eu colorir aqui o meu gráfico, esse gráfico meu não me dá nenhuma possibilidade de ser negativo, tá? Agora, toma muito cuidado. Esse gráfico tem raiz? Tem. São duas, são iguais. Então, se tem raiz, ó, tem como ser zero, tá? Ela tem partes que é positiva? Tem. Tem parte negativa? Não. Então, agora eu vou preencher novamente aqui o meu quadro. Ó. Quando que a minha função é maior do que zero? Quando que ela é positiva? X pertence a R, tal que ela vai ser positiva, meus queridos, para qualquer valor de x que esteja antes de x1 ou então depois de x1. Então, na verdade, esse x seu aqui pode ser qualquer valor, desde que ele seja diferente de x1, tá? Que poderia também aqui ser x2, que é a mesma coisa, tá? Quando que a sua função é zero? A função é sempre zero quando x for igual à raiz. Então, para a função ser igual a zero, x pertence a R, tal que x tem que ser igual a x1 ou x2. E aí agora, quando que a minha função é menor do que zero? Ou seja, não existe valor de x pertencente a R. Então, ou seja, essa função aqui, ó, nessa situação, ela nunca vai te dar, na verdade, valor negativo, tá? Então, você vai fazer o esboço do gráfico e vai colorir, procurando sempre por parte positivo, negativo e zero. Lembrando que zero é sempre nas raízes, tá? E aí, nessa primeira aqui, no primeiro caso, a terceira situação, perceba que eu tenho uma parábola aqui flutuante, tá? Então, quando você começa a colorir aqui, ó, você vai perceber que o seu gráfico ele sempre vai estar acima do eixo X. Uma vez que ele está sempre acima do eixo X, ele vai ser sempre positivo, tá? Ele tem raiz? Não. Se não tem raiz, por que eu sei que não tem raiz? Porque não encosta no eixo X. Se não tem raiz, não tem como a função ser igual a zero, tá? E aí você vai ver também aqui que não tem como ele também ser negativo, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Quando que a minha função vai ser positiva? Esse A aqui de cabeça para baixo, ó, é o signo de para todo. F de x é maior do que zero para todo valor de x pertencente a R. Ou seja, qualquer valor de x que você substituir na sua função, ela vai te dar sempre uma resposta positiva, tá? Você vai ver que não existe valor de x para que a função seja igual a zero, porque ela não tem raiz. O mesmo acontece, não existe valor de x que faça com que a nossa função seja negativa, tá? Então, é muito importante que você faça aí o esboço do gráfico e você vai colorir procurando pela parte positiva, negativo e zero, tá? Fiz aqui com você, então, um caso onde o A é maior do que zero, tá? E aí, de forma análoga, você vai perceber que você vai ter que fazer o mesmo esquema, tá? Ó, quando você tiver o A menor do que zero. Eu vou te apresentar aqui agora, tá?
Quando A for menor do que zero, o que vai acontecer? A nossa concavidade vai estar voltada para baixo. E aí você vai ver que agora aqui, ó, eu tenho o primeiro caso, que o meu gráfico corta o eixo X 2 vezes. Então é o caso que o meu delta é maior do que zero. Tem o caso que a minha parábola corta o eixo X apenas num único ponto. Então aqui eu tenho x1 igual ao x2. Quando é que isso aqui acontece? Quando o delta é igual a zero. Tá? E tem aqui a terceira situação, que a minha parábola também não toca o eixo x, ela flutua, né? Então aqui o que acontece aqui? É o caso de que eu tenho aqui o meu delta menor do que zero. Tá? Então agora eu vou analisar agora aqui o estudo de sinal de cada uma dessas situações. Vou colorir, tá? Ou seja, que olha, antes de x1, tá? A minha função, ela me dá valor negativo. Depois do x2, a minha função me dá valor negativo, tá? E entre x1 e x2, a minha função aqui está acima. Ela me dá valor aqui positivo, tá? E aí você vai ver agora aqui o seguinte, ó. Quando que a minha função é maior do que zero? Positiva. X pertence a R, tá o quê? O x vai estar entre x1 e x2, tá? Quando que a minha função é igual a zero? Ela tem raiz? Tem. Então vai ser quando x for igual a x1 ou x igual a x2. São as raízes que fazem com que a função seja igual a zero, né? Falamos aqui repetidas vezes já nas aulas passadas. E f de x menor do que zero, x pertence a R tal que x é menor do que x1 ou então x é maior do que x2. Então são intervalos, né, onde eu tenho aqui a função positiva, zero e negativo. Tá? Segunda situação, delta igual a zero. Antes de x1 e x2, que são iguais, né? Antes, tá? Se eu pegar aqui valor antes de x1, ó, a minha função está abaixo, é negativo. Depois de x1, tá? A minha função também aqui vai estar onde aqui, ó? Abaixo. Perceba que eu não tenho aqui possibilidade de ser positivo, e uma vez que ela encosta o eixo x, eu tenho raiz. Então essa função minha pode ser igual a zero, tá? Então aqui eu vou ter o seguinte aqui, ó. Quando que a minha função é maior do que zero? Quando que ela é positiva? Nunca. Então não existe x que pertence a R que satisfaça aqui que a função seja positiva. Quando que a minha função é igual a zero? Ela é igual a zero sempre no valor das raízes. Então x pertence a R tal que x é igual a x1 ou então x igual a x2, que são as nossas raízes, né, que são iguais. E quando que a minha função é menor do que zero? Quando que ela é negativa? Ela é negativa antes do x1 e é negativa depois do x1. Então o seu x pode ser qualquer valor diferente de x1. Tá, pessoal? Toma muito cuidado com isso aqui, ó. Por que aqui o seu x não pode ser igual a x1? Porque se o x for igual a x1, a sua função não vai ser negativa. Ela vai ser, na verdade, igual a zero, porque o x1 é raiz. E a raiz faz com que a função seja igual a zero. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Ó. Tá? A sua função, para ser negativa, ela tem que ser, na verdade, x diferente de x1. Tá? E aí, o último caso aqui, quando nós começamos aqui a colorir, você vai perceber que a minha função está abaixo do eixo x, o que mostra que a minha função aqui é sempre negativa, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Quando que a minha função é positiva? Não existe valor de x pertencente aos reais que faça com que ela seja positiva. O mesmo acontece, não existe raiz, ou seja, ela nunca vai ser igual a zero. Então, não existe x pertencente aos números reais, tá? E quando que ela vai ser negativa? Perceba que para todo x que você substitui na sua função, essa continha nossa aqui sempre vai dar como resposta um valor negativo, uma vez que o seu gráfico está abaixo do eixo x. Tá? Então é muito importante quando você for fazer estudo de sinal de uma função, que você proceda com o esboço do gráfico
E aí você vai colorir o seu gráfico, tá? Ó, destacando sempre as raízes quando tiver, né? Quando houver, destacando a parte positiva e a parte negativa. Daí você vai conseguir, na verdade, fazer o estudo de sinal da sua função. Bom, nós vamos fazer aqui agora um exemplo, tá? Sobre o assunto aqui que foi abordado, estudo de sinal. Exemplo. O lucro mensal de uma empresa é dado por L de x igual a menos x ao quadrado mais 30x menos 5, onde x é a quantidade mensal vendida. Qual o lucro máximo mensal possível? Entre que valores deve variar x para que o lucro mensal seja, no mínimo, igual a 195? Bom, aqui então nós temos aqui uma seguinte situação. Ó. Nós sabemos que uma função f de x, ela associa o valor de x aos valores de y, tá? E aí, na verdade, o que ele fez agora aqui? Ó? Ele apenas deu um outro nome para essa função. Tá? Ele chamou ela aqui de L de x. Tá? Então vai ser igual a y. Esse x, ó, ele deixou bem claro que o x é a quantidade mensal vendida, tá? E o seu y, ou seja, quando você substitui x, que é a quantidade mensal vendida, você vai achar o seu y, que nada mais é do que quem? O lucro mensal dessa empresa, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui a minha função, tá? Que eu vou chamar ela aqui, ó, L de x menos x ao quadrado mais 30x menos 5. Vou chegar aqui e marcar, ó, o meu A é menos 1, o meu B é 30 e o meu C é menos 5. Então, o esboço aqui, ó, dessa função é uma parábola que vai ter a concavidade para baixo, tá? Então, aqui eu estou te representando aqui, ó, uma situação, tá? Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui, na verdade, eu tenho aqui o meu eixo y, tá? Bom, concavidade dela aqui é para baixo, o meu C aqui, ó, é menos 5. Se eu prolongar essa parábola aqui, ó, ela vai cortar o meu eixo y aqui embaixo na parte negativa, então tá ok, tá? O meu B é positivo, ela corta o eixo y crescendo, então o B que está positivo. Então realmente é um esboço, tá? Um esboço do que está retratando aqui a situação minha. Agora, ó, o que o exercício pede aqui para mim, ó, na minha letra A? Qual o lucro máximo mensal possível, tá? Uma vez que aqui apareceu a palavra máximo, sinal que a concavidade minha aqui, ó, ela vai estar voltada para baixo. Então, esse pontinho aqui, ó, ele é chamado de vértice. Então, aqui eu vou ter, ó, o x do vértice e aqui, ó, eu vou ter o meu y do vértice. Agora, ó, você vai ter que descobrir qual dos dois que você vai ter que descobrir, que você vai ter que achar, né? Que você vai ter que calcular. Então, muito cuidado, ó. O x, pessoal, tá bem claro, ó. O x, ó, é quantidade mensal vendida. Tá, ó. Então, aqui, ó, é quantidade vendida. Tal, quantidade vendida. Você vai vender uma certa quantidade para você obter um lucro. Então, esse x do vértice está no eixo x é quantidade. O y do vértice que está no eixo y, ele é chamado para mim de lucro. Como a letra A eu quero qual o lucro mensal máximo produzido, na verdade, então, eu quero calcular o que está no eixo y, que nada mais é o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Então, agora eu vou chegar aqui e vou calcular aqui o meu delta. Ó. B quadrado menos 4ac. Delta igual 30 ao quadrado
menos 4 que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 5. 30 ao quadrado, 900, menos com menos mais, com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Daqui eu encontro, então, que o meu delta equivale a 880. Agora eu vou chegar aqui e vou substituir. Ó. Y do vértice menos o delta, que é 880, dividido por 4, que multiplica o meu A, que é menos 1. Y do vértice menos 880 dividido por menos 4, y do vértice, menos com menos, mais 880 dividido por 4, essa continha aqui vai dar 220. Então, esse aqui é o lucro máximo que esse comerciante, na verdade, vai obter, tá? 220. Se tivesse perguntado qual a quantidade mensal para que obtenha um lucro máximo, você iria calcular o x do vértice, tá? Vamos fazer aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos o b, que é 30. 2 que multiplica o a, que é menos 1. Então, aqui você vai ter, ó, menos 30 dividido por menos 2. 15. O que quer dizer isso aqui? Ó? Se você vender uma quantidade de 15, você vai obter um lucro máximo de 220. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Ó. Se tivesse pedido quantidade, você iria achar o x do vértice. Como pedir o lucro, você vai achar o y do vértice, tá? E aí agora aqui nós vamos fazer aqui a letra B, né? Entre que valores deve variar x para que o lucro mensal seja no mínimo igual a 195. Quando fala no mínimo 195, é sinal que pode ser 195 ou mais, tá? Então, o que esse exercício aqui está pedindo? Ó? Entre que valores deve variar x para que o lucro mensal seja, no mínimo, igual a 195. Em outras palavras aqui, ó, eu quero descobrir qual é o valor do lucro, tá? De modo que o lucro seja no mínimo, ou seja, o meu lucro tem que ser maior ou igual a 195. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, fazer o seguinte, ó, eu sei que o lucro máximo, ó, só comentário, tá? Ó, é 220, tá? Quem é que faz aquele 220 ali, ó? 15 peças, por exemplo, 15 objetos. Eu quero descobrir agora o seguinte, ó, o lucro para ser no mínimo 195. Então, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó. Vê se você acompanha o que eu quero dizer aqui, ó. Tá? Quero descobrir qual que é o valor aqui, ó, desse x e qual é o valor aqui, ó, desse x, de modo para que o meu lucro ele seja de no mínimo 195, ou seja, ele pode ser maior, tá? Ou pode ser igual. Então, o meu lucro tem que ser maior ou igual que 195. Então, agora eu vou chegar aqui e vou escrever. Ó. Quem que é a minha função L de x? Menos x ao quadrado mais 30x menos 5. Essa função aqui tem que ser maior ou igual que 195. Então, agora eu vou resolver aqui. Ó. Vai ficar menos x ao quadrado mais 30x. Vou pegar o 195 e passar para o primeiro membro, uma vez que eu estou trabalhando aqui com uma inequação do segundo grau.
né? Então vai passar para cá menos 195 com menos 5, menos 200. Maior ou igual a zero. Então olha que interessante agora aqui, olha. Eu quero descobrir o que acontece aqui com essa função, ou seja, quais os valores de x que eu posso colocar aqui, para essa continha me dar dois resultados. Ou ela vai me dar um valor igual a zero, ou vai me dar um valor maior do que zero. Então aqui eu vou ter que fazer um estudo de sinal, tá? E descobrir aonde que ela é zero e aonde que ela é maior do que zero. E para eu fazer o estudo de sinal, eu vou ter que fazer aqui um esboço do gráfico. Ó. O A é menos 1, o meu B equivale 30 e o meu C equivale menos 200. Então agora eu vou chegar aqui e descobrir, ó, delta B quadrado menos 4AC. Vai ficar 30 ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 200. 30 ao quadrado, 900, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 200, 800. Mata a charada aqui que o meu delta vale 100. Agora eu vou chegar aqui, ó. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então aqui eu vou ter ó, x menos o b, que é 30, mais ou menos raiz de delta, raiz de 100, é 10. Dividido por 2a, 2 que multiplica menos 1. Tá? Então daqui eu vou ter que a seguinte situação. Ó. X é igual a menos 30, mais ou menos 10, dividido por menos 2. X'. Menos 30 somado com 10, menos 20. Menos 20 dividido por menos 2, 10. X duas linhas. Menos 30 com menos 10, menos 40. E menos 40 dividido por menos 2, essa continha nossa aqui vai dar 20. Tá? Em outras palavras aqui, ó, vamos fazer aqui o esboço, né? Ó. Tem aqui o eixo X. A concavidade do gráfico aqui é para baixo, tá? Ele tem duas raízes, vai cortar o eixo X aqui duas vezes, ó. Esse cara aqui, ó, bolinha fechada, é uma raiz que é 10. Esse outro que bolinha fechada é uma raiz que é 20. Agora que eu vou fazer o que aqui, ó? Colorir. Como aqui tem um sinal de igual, ó, bolinha fechada, sinal que pode ser zero, a raiz está dentro, tá? E essa continha aqui também não tem um sinal de maior? Então eu quero descobrir aonde que ela é zero. São as raízes. E aonde que ela é o quê? Positiva, que é maior do que zero. Para cá ó, é negativo. Para cá é negativo. E entre 10 e 20, a minha função está para cima. Ela é positiva. Então a minha resposta agora aqui vai ser a seguinte. Ó. Solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x vai estar entre 10 e 20. Ou seja, x é maior ou igual a 10, ou então menor ou igual a 20. O que quer dizer isso aqui, meus queridos? Se você vier aqui, ó, tá? Nessa inequação que eu estou chamando aqui de asterisco, e começar a atribuir valor para x aqui dentro. Ó. Qualquer valor entre 10 e 20, inclusive o 10 e o 20, essa continha aqui vai dar zero ou vai dar positiva. Tá? Então, na verdade, esses dois valores aqui, o que eu estava querendo descobrir no gráfico, eu já descobri. Quem que é esse primeiro valor aqui? Ó? Ele vai valer 10, o segundo valor aqui vai valer 20. Então, pode ser qualquer valor entre 10 e 20, que o seu lucro vai ser de, no mínimo, R$ 195. Tá? Qual é o valor que você coloca na função que faz o lucro ser exatamente 195? Vai ser o 10 ou então 20. Qualquer valor entre 10 e 20, o seu lucro vai ser maior do que 195. E quando que seu lucro vai ser máximo? Quando você colocar exatamente o valor de 15.
que aí o seu lucro vai ser exatamente 220, tá? Espero aí que você tenha compreendido a resolução do exercício. Desejo aí vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.